Você já parou para pensar como seria viver num mundo tão corrompido que Deus decidisse simplesmente recomeçar tudo? Essa não é uma história de ficção, mas um dos relatos mais impactantes da Bíblia. Hoje vamos mergulhar fundo na jornada de Noé, um homem que andava com Deus em meio a uma geração perdida. A história começa em Gênesis capítulo 6. A humanidade havia se multiplicado na terra, mas a maldade também. A Bíblia descreve a situação de forma muito forte, dizendo: O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Imagine a tristeza de Deus ao ver sua criação mergulhada na violência e na corrupção. A dor foi tanta que o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Foi nesse momento de profunda tristeza divina que uma decisão drástica foi tomada: destruir a vida na terra com um dilúvio. Mas em meio a todo esse caos, havia um ponto de esperança. Gênesis 6, versículo 8, nos dá a chave. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas por que Noé? O que ele tinha de diferente? O versículo seguinte nos explica. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele não era perfeito, mas seu coração e suas ações eram diferentes. Ele vivia em comunhão com o Criador, remando contra a maré de maldade que o cercava. E por causa dessa fidelidade, Deus escolheu Noé para uma missão que parecia impossível. Deus revelou seu plano a Noé. Ele disse: Resolvi dar cabo de toda a carne porque a terra está cheia da sua violência. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. A ordem era clara e, ao mesmo tempo, inacreditável: construir uma arca. E não era um barquinho qualquer. Deus deu as medidas exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para você ter uma ideia, isso dá aproximadamente 137 metros de comprimento, quase um campo e meio de futebol. A altura seria de uns 13 metros, como um prédio de 4 andares. Era uma construção colossal, feita de madeira de cipreste e vedada com betume por dentro e por fora para ser totalmente à prova d'água. Agora, pare e pense no que isso significava para Noé. Ele não era um construtor naval. Ele vivia numa região provavelmente distante do mar. E mais, não havia nenhum sinal de chuva, muito menos de um dilúvio global. Seus vizinhos, seus amigos, todos devem ter pensado que ele tinha enlouquecido. Imagine as zombarias, as piadas. Olha o Noé construindo um navio gigante no meio do seco. A construção dessa arca não foi um trabalho de meses, mas de décadas. Alguns estudiosos estimam que levou entre 50 e 100 anos. Durante todo esse tempo, Noé não apenas construiu, mas também pregou. O apóstolo Pedro se refere a ele como o pregador da justiça. Ele avisou as pessoas sobre o juízo que viria, oferecendo uma chance de arrependimento. Mas ninguém deu ouvidos. A fé de Noé foi testada todos os dias, por décadas, mas a Bíblia é clara. Assim fez Noé. Consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, assim o fez. Ele obedeceu sem questionar. Enquanto a arca era construída, Deus deu outra instrução. Noé deveria levar sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras. E também deveria levar animais. Mas não de qualquer jeito. Seriam 2 de cada espécie impura, um macho e uma fêmea, e 7 pares de cada espécie pura. Além disso, deveria levar todos os tipos de aves. E Deus também ordenou que ele juntasse todo tipo de alimento, para ele, sua família e para todos os animais a bordo. A logística para reunir, organizar e alimentar essa quantidade de animais num espaço fechado é algo que desafia a nossa imaginação. Chegou o dia. Noé já tinha 600 anos de idade. Ele, sua família e todos os animais entraram na arca, seguindo a ordem de Deus. E então, algo incrível aconteceu. Gênesis 7 diz: E o Senhor o fechou por fora. A porta da arca, a única entrada, foi selada por Deus. A oportunidade de salvação para o resto do mundo havia se encerrado. Por 7 dias, eles esperaram dentro da arca em silêncio. Imagino a tensão,
a expectativa. E então, começou. Não foi uma chuva comum. A Bíblia descreve um cataclismo. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. A água não veio só de cima, ela jorrou de debaixo da terra. Foi uma inundação de proporções épicas. Choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. As águas subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. A arca flutuou sobre as águas por 150 dias. Quase 5 meses à deriva num mundo submerso. Pense na escuridão, no som constante da água, no balanço da arca, no cheiro de tantos animais juntos. A fé e a paciência de Noé e sua família devem ter sido imensamente testadas. Mas eles estavam seguros, protegidos pela promessa de Deus. Finalmente, Deus se lembrou de Noé. Ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Mas eles não saíram imediatamente. Noé foi paciente, ele esperou. Primeiro soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba, que não achou lugar para pousar e retornou. 7 dias depois, ele a soltou de novo. Desta vez, ela voltou ao entardecer, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Era o sinal. A vida estava brotando novamente. Noé esperou mais 7 dias, soltou a pomba mais uma vez e ela não voltou mais. A terra estava seca. Depois de mais de 1 ano dentro da arca, Deus finalmente deu a ordem. Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Eles saíram para um mundo novo, limpo, silencioso. Um recomeço. A primeira coisa que Noé fez ao pisar em terra firme não foi construir uma casa ou procurar comida. Foi construir um altar. Gênesis 8 diz que ele edificou um altar ao Senhor, e tomando de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocaustos sobre o altar. Foi um ato de pura gratidão e adoração por sua salvação. Deus se agradou desse sacrifício e fez uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele prometeu: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E qual foi o sinal dessa promessa eterna? O arco-íris. Deus disse: o meu arco porei nas nuvens, ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. E não se tornarão as águas em dilúvio para destruir toda a carne. Toda vez que vemos um arco-íris, somos lembrados da fidelidade e da misericórdia de Deus. A história de Noé é muito mais do que um conto sobre um grande barco e muitos animais. É uma história sobre fé radical em meio a um mundo descrente. É sobre a obediência de um homem que confiou em Deus mesmo quando tudo parecia loucura. É sobre o juízo de Deus contra o pecado, mas também sobre sua imensa graça e misericórdia ao prover um caminho de salvação. A arca foi a salvação para Noé e sua família. E séculos depois, a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo se tornou a nossa arca, o único caminho para a salvação do juízo final. A jornada de Noé nos desafia hoje. Será que estamos dispostos a andar com Deus como ele andou? Estamos dispostos a obedecer, mesmo quando o mundo ao nosso redor zomba da nossa fé? A história de Noé nos garante que, por mais escura que a sociedade se torne, sempre há esperança para aqueles que confiam e obedecem a Deus. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela história de Noé. Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais relatos fascinantes da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!